Judas traiu, mas teve remorso. Pode ser considerado que ele se arrependeu e teve direito à salvação? Deixa eu respirar. Respira bem. A gente tem que discernir o que é remorso e o que é arrependimento. Remorso é o sentimento de que, muitas vezes, a gente sabe que errou, mas a gente não quer admitir que errou. Remorso é aquele famoso juízo que fica martelando na nossa cabeça para a gente poder voltar ao que era, mas aquilo, às vezes, por arrogância, às vezes, o que vão dizer de mim, o que vão pensar de mim, e a gente acaba por não fazer um retorno àquilo que era para ser feito, e a gente acaba por ser dominado. Isso é o remorso. É o sentimento de que a gente errou, mas não quer admitir. Ou a gente até acredita que o outro tem a razão, mas a gente não admite que o outro tem a razão para a gente não ficar mal na fita. Irmão, arrependimento é você reconhecer, é você se jogar, dizer: eu errei, eu pequei, eu falhei, eu confessar. Provérbios 28, 13. O que confessa e deixa alcança a misericórdia, mas o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Isso serve para Judas. Palavras de Salomão. Veja se não. Vamos à Bíblia, Mateus capítulo 27, verso 3. Então Judas, o que traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei, traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. E os principais sacerdotes, tomando as moedas, disseram: não é lícito deitá-las no cofre das ofertas, porque é preço de sangue. E, tendo deliberado, compraram com elas o campo do oleiro para cemitério de forasteiros. Por isso, aquele campo tem sido chamado até o dia de hoje campo de sangue. Então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta Jeremias: tomaram as 30 moedas de prata, preço que foi estimado àquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e as deram pelo campo do oleiro, assim como ordenou o Senhor. Repare, Daniel, que 30 moedas era o valor de um escravo. 30 moedas eram o valor de um escravo. Olha que interessante. Você vê que a trama que Judas é engodado é porque a Bíblia vai nos alertar que Satanás entrou no seu coração. Judas teve o melhor pastor, a melhor mensagem, o melhor discipulador, teve as maravilhas e os milagres na sua frente, e mesmo assim foi considerado filho da perdição. Dá para você imaginar isso? O cara está diante da salvação, o cara está diante do Senhor, está diante de Jesus, da maior oportunidade. Eu gostaria de estar diante de Jesus, pelo menos ver de longe o que Jesus poderia operar. O cara teve de frente e mesmo assim negou. E aí, Daniel? Complicado, hein? Ai, Jesus. E aí, eu acredito que foi uma irmã, eu não vou lembrar o nome, eu peguei aqui rápido e coloquei na nossa pauta, mas eu até respondi lá na caixinha de respostas lá. Não, ele não teve direito à salvação. Ele era um filho da perdição. Poxa, mas ele andou do lado de Jesus. Quantas pessoas têm a oportunidade? Elas ouvem as palavras de Jesus, elas veem os milagres de Jesus, elas vão para a igreja e ficam impactadas quando alguém é usado por Deus para elas, mas elas continuam negando a Jesus. Quando elas saem dali e voltam a pecar, voltam às suas vidas para a prática do pecado, para ofenderem a Deus, para blasfemarem contra Deus, mas elas usam o evangelho como um paliativo, como alguém que entra numa farmácia e pega um analgésico
para curar uma dor de cabeça, que pode ser um apontamento de uma doença muito mais agravante. Então, falando-se de Judas, biblicamente falando, ele teve remorso e não arrependimento. Pastor, vamos colocar aqui uma situação em Judas ainda. Fala aí. Ele se enforcou, né? Então, será que se depois que Jesus passasse pela cruz, né, ele voltasse, se Judas não tivesse se suicidado, né, tirado sua própria vida, e Jesus retornasse, será que a história de Judas mudaria? Ele poderia ser salvo nesse sentido, se ele não tivesse se suicidado, mesmo fazendo o que ele fez, com a ressurreição de Jesus? Será que havia essa possibilidade? Daniel, enquanto há uma oportunidade de vida, há oportunidade para o arrependimento. O texto é muito claro que ele entende que ele vendeu um inocente. Porque existe o tribunal da terra, ok? Onde você tem hoje o fórum. Você tem o tribunal de Deus, que é o tribunal onde há a justiça perfeita. E existe o tribunal da sua consciência. Essa eu aprendi com um velho e saudoso pastor Moisés Feitosa, daqui da Assembleia de Deus Jardim Nogueira. Fui aluno dele lá no seminário. Pastor Moisés falava sobre os 3 tribunais. O tribunal da sua consciência é o que pesa quando ninguém te vê. O que a sua consciência está te falando, meu filho? Era bonito você ouvir um homem cheio de sabedoria, cheio do Espírito Santo, tinha uma eloquência muito bonita e dramática para envolver a gente na mensagem, sabe, Daniel? E o tribunal da consciência de Judas o levou a fazer o quê? A se perder em si mesmo. Suicídio. O vazio pelo qual ele tem da existência de Deus faz ele cometer o ato mais covarde que um homem pode cometer: tirar a sua própria vida. Aí a gente entra no assunto, Daniel, de que, e aí? O suicida, por que ele se suicida? Você já parou para pensar nisso? É uma questão bem complicada, né? Porque o suicida, ele tirando a sua própria vida, a gente entende que é um ato de desespero, né? Que ele está no momento daquele que não sabe mais o que fazer. Mas que de repente não, eu afirmo com certeza, quando a gente tem esse espaço preenchido por Deus, eu acho que no pior momento da nossa vida, o Espírito Santo nos conduz para outro caminho. A Bíblia fala sobre 2 suicidas, Saul e Judas. Saul se suicida, ele se joga na sua própria espada, pedindo para o seu soldado cravar a espada nele e matá-lo, e o soldado não quer fazê-lo, ele toma a espada e se suicida, porque ele não quer passar pela vergonha de morrer pelas mãos dos filisteus. É um orgulho que ele tem de, como hebreu, não querer morrer na mão de seus inimigos. Parece até louvável, parece. Existem outros mais, que eu também não vou entrar na polêmica aqui, por exemplo, de Sansão, que as pessoas o colocam como um sacrifício. Na verdade, ele também é um suicida, mas é um assunto para outro dia. Mas Judas, você vê que a trama da Bíblia vai dizer que ele tem um remorso, ele está sofrendo, tem algo que corrói ele. E aí, como você lidar com essas coisas que corroem se você se afasta de Deus? Dr. Dostoiévski, essa eu aprendi com o pastor Ronald Gustavo. Dr. Dostoiévski, no seu livro Os Irmãos Karamazov, vai dizer que o vazio do homem é exatamente do tamanho de Deus. Ao invés de Judas voltar para reconhecer, ele vai se isolar. Porque qual é o problema do pecado na vida do homem, Daniel? Desde o Éden. É que todas as vezes que ele ofende a Deus, ele quer se isolar. E todo homem que quer ir viver de forma independente, isolada de Deus, ele pode cometer as atrocidades mais horríveis que ele possa ser levado. E aí, existe um mandamento. Qual é o mandamento? Não matarás. Assim como eu estou proibido de matar a você, tirar a sua vida e de qualquer uma outra pessoa, eu também não posso tirar a minha própria vida.
No mandamento, quando diz não matarás, isso é concernente ao meu próximo e a mim mesmo. Eu não posso tirar a graça que Deus me deu. Se eu assim o fizer, eu estou dizendo que o que Deus me deu não valeu a pena. Aí fica um alerta para os nossos dias, que tem hora que você passa pelo bom psicólogo, passa por um bom terapeuta, passa por um bom psicanalista, e eles não conseguem resolver o seu problema, eles não conseguem achar o fio para desembolar aquilo que está embolado dentro de você. Por quê? Porque é o vazio de Deus. Todo homem chega a um momento em que a sua consciência, esse tribunal aqui, grita, pedindo Deus. Ele quer Deus. E por não reconhecer, ou por não encontrar com aquilo que pode ser o suprimento do seu vazio, ele acaba por cometer aquilo que pode ser uma atrocidade e colocar a sua vida em uma derrota eterna.